Vamos iniciar pelas espécies de culpa. Primeiramente, nós temos que ter em mente que não há que se confundir espécies de culpa com modalidades de culpa. As modalidades de culpa, nós vimos agora há pouco que elas estão previstas no artigo 18, inciso 2º do Código Penal, que diz lá que a culpa se dá por meio da imprudência, da negligência e da imperícia. As espécies de culpa vão classificar ou vão dividir entre culpa inconsciente e culpa consciente, e culpa própria e culpa imprópria. Vamos ver essas modalidades. Primeiramente, a culpa inconsciente, que é a culpa comum, é essa que nós temos falado até agora. Ela existe quando o agente não prevê um resultado objetivamente previsível, ou seja, havia a previsibilidade objetiva, a previsibilidade das pessoas comuns, do homem médio, de que aquela conduta poderia ocasionar um dano. Porém, na culpa inconsciente, o agente não prevê que a sua conduta vai ocasionar um resultado. Portanto, nós vimos como elementos do crime culposo a ausência de previsão. Então, o agente não prevê. É a culpa comum, é a culpa propriamente dita. O agente acredita realmente que não vai ocorrer e ele sequer prevê que poderá ocorrer aquele resultado. Portanto, a culpa inconsciente é a não previsão de algo previsível. Ok? É diferente um pouco, gente, da culpa consciente. Na culpa consciente, ela existe quando o agente, após prever o resultado, ou seja, após prever que a sua conduta poderá provocar um resultado, ele espera sinceramente que o resultado não ocorrerá. Portanto, o agente confia plenamente na sua habilidade, na sua capacidade, ele prevê sim que pode causar um resultado, mas ele não aceita. Vamos imaginar a seguinte situação: lembra daqueles filmes, os desenhos, em que uma pessoa fica presa numa roda, amarra as mãos e os pés numa roda, e aí vem um atirador de facas, coloca a venda para poder atirar as facas na pessoa? Veja só, esse é um bom exemplo. Por quê? Porque é previsível objetivamente que a pessoa ficar rodando ali presa numa tábua, o outro com os olhos vendados, o outro vai tacar uma faca. É previsível que haja um resultado danoso? Sim, qualquer pessoa em sã consciência iria dizer sim, é previsível. Porém, o atirador ele confia tanto na sua habilidade que ele fala, embora seja previsível, embora eu esteja prevendo que pode acontecer um dano, mas de maneira alguma isso vai acontecer. Eu sou bom nisso que eu estou fazendo, faço isso há muitos anos, eu nunca errei, não vai ser agora que eu vou errar. Ok? Então veja, culpa consciente. Por que é culpa? Porque infelizmente, embora ele confiasse, né, na sua habilidade, mas ele acabou errando e acabou ocasionando um dano. Acabou machucando a pessoa, acabou matando a pessoa, tá? Então, veja que qual é a razão da punição na culpa consciente? É que por erro de cálculo ou por erro na execução, o agente vinha a provocar um resultado que não era por ele admitido. Olha como é diferente de dolo. Alguns confundem culpa consciente com dolo eventual. Não, gente, não há que confundir. Há uma diferença clara entre culpa consciente e o dolo eventual. Por quê? Porque na culpa consciente, embora o agente preveja que pode ocasionar o resultado, mas ele não aceita de forma alguma que o resultado vai ocorrer. Já no dolo eventual, ele também prevê que poderá ocasionar o resultado, porém ele aceita, ou seja, ele vai anuir. Para ele tanto faz, se ocasionar ou não ocasionar o resultado, para mim não me importa. É o exemplo do indivíduo que dirigindo em alta velocidade, ao passar perto de um lugar com várias pessoas na rua, uma manifestação, por exemplo, ele prevê, fala, passar nessa velocidade pode ocasionar a lesão a alguém. Aí ele diz, mas também não estou nem aí. Se alguém entrar na frente, se machucar e matar, não quero nem saber, o problema é deles. Veja, ele assume o risco de produzir o resultado. Bom, diante dessa diferença entre culpa consciente e culpa inconsciente, até mesmo comparando com o dolo eventual, qual é a razão da penalização? Por que se pune alguém em razão de culpa consciente e culpa inconsciente? Porque dissemos já que a vida em sociedade ela requer que as pessoas tomem cuidado com aquilo que elas fazem, a sua conduta diária, quem dirige, quem manuseia máquinas, quem manuseia facas no fogão e assim por diante. Quem não toma esse devido cuidado e ocasiona um dano poderá vir a responder por esse dano.
Vamos diferenciar agora a culpa própria e culpa imprópria. Agora é diferente. Agora nós não vamos falar sobre ter a consciência ou ter a inconsciência. Agora é outro aspecto. Na culpa própria, também chamada de culpa propriamente dita, ou simplesmente o crime culposo, o tipo culposo do qual nós estamos falando, é aquela em que o agente, como já dissemos já em outras vezes, não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. Veja que ela inclui tanto a hipótese de culpa inconsciente como de culpa consciente. Tanto faz, porque na culpa inconsciente ele não prevê o resultado e não aceita que vai produzir o resultado. Ele não quer produzir o resultado. Já na culpa inconsciente, ele também não quer produzir o resultado, embora ele tenha previsto que poderia acontecer, mas ele não aceita. Então, agora nós vamos fazer a diferenciação entre culpa própria e culpa imprópria. O que é a culpa própria? Ou também chamada de propriamente dita, é a culpa comum, é aquela em que a gente não quer o resultado e nem assume o risco de produzir. Veja, tanto a culpa inconsciente como na culpa consciente, o agente não aceita o risco de produzir o resultado. É diferente do dolo eventual, lembre-se, porque no dolo eventual ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzir. Tá? Na culpa própria não, seja ela consciente ou inconsciente, o agente não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. Tá, é a culpa comum, a culpa propriamente dita. É o que a gente fala, é o crime culposo normal. Quando você abre o Código Penal e vê lá as várias espécies de conduta que é punida a título de culpa, como, por exemplo, artigo 121, parágrafo 3º, 129, parágrafo 6º, artigo 180, parágrafo 3º, que fala da receptação culposa. Veja, essas modalidades de culpa, elas são, todas elas, a chamada culpa própria. E o que é a culpa imprópria? A culpa imprópria, também chamada de culpa por extensão ou por equiparação, está prevista lá no artigo 20, parágrafo 1º. É um dos temas mais intrigantes do direito penal geral ali na teoria do delito. Muitas pessoas têm um certo arrepio quando lembram das discriminantes putativas. E você vai ver que não precisa tanto assim. Vamos lá. A culpa imprópria é aquela em que o agente, após prever o resultado e desejar a produção do resultado, olha que diferente, ele não só prevê, mas ele deseja a produção do resultado. Isso te lembra o quê? O crime doloso, né? Mas vamos continuar. A culpa imprópria, portanto, é aquela em que o agente, após prever o resultado e desejar a produção do resultado, ele realiza a conduta culposa, porém agindo por erro, um erro injustificável, que o direito penal chama de erro inexcusável, quanto à ilicitude do fato. Portanto, trata-se, na verdade, de um crime doloso em que, por política criminal, o legislador optou por punir na forma culposa. Por quê? Porque o agente não tinha consciência do que ele está fazendo, ele errou. E nós já estudamos o crime doloso, o tipo doloso, nós sabemos que o dolo nada mais é do que a consciência mais a vontade. E na culpa, o agente tem a consciência do que ele está fazendo, tanto é que a conduta é voluntária, porém o resultado é que ele não deseja. Aqui não, aqui é diferente. Na culpa imprópria, o agente prevê o resultado e deseja o resultado, só que esse desejo dele foi por erro, ele interpretou mal a situação, ok? A situação do fato, nós vamos entender o que é isso. Vamos lá ao artigo 20, parágrafo 1º, diz assim: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Veja que até esse momento aqui do artigo 20, parágrafo 1º, está dizendo que é isento de pena quem age por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Por quê? Porque ele supõe uma situação que, na cabeça dele, é justificável, mas na verdade ele agiu por erro. Qual é essa situação? Vamos imaginar que o indivíduo está sendo ameaçado por outro. E esse que o ameaça está dizendo: eu vou te pegar uma hora, eu vou te matar. E ele fica ali ameaçado, compra uma arma, a vítima compra uma arma, porque está sendo ameaçado. Um dia ele está chegando na casa dele, uma noite escura, na frente da casa dele tem pouca luminosidade, e aí, a hora que ele está chegando, ele vê que o desafeto está na frente da casa dele. Aí ele vai chegando mais perto, com cuidado, com cautela, observando, e aí o desafeto dele fala: pois está aqui aquilo
que eu quero te dar. E coloca a mão atrás das costas. Quando a vítima, né, ou seja, quando aquele ameaçado vê o agente, o ameaçador, colocando a mão nas costas, ele já saca primeiro a arma e atira dolosamente, né, e mata intencionalmente o seu desafeto. Antes morrer ele do que morrer eu, né? É o que ele pensa. Acontece que depois que ele agiu assim, ele chegou ali na pessoa que já estava morta, colocou a mão para ver o que ele tinha, e ele tinha um bilhete dizendo: meu amigo, me desculpe, você é uma pessoa boa, eu te ameacei, não devia ter agido assim. Aí ele põe a mão na cabeça: ai caramba, o que eu fiz? Veja, ele previu que ao atirar, né, poderia produzir o resultado morte, ele quis o resultado morte, só que ele agiu com um erro. Por quê? Porque ele interpretou que ele estava numa situação de legítima defesa. É uma legítima defesa imaginária, só na cabeça dele que tinha aquela situação. Porque ele agiu por imprudência, ele foi afobado, ele não observou as cautelas. O indivíduo estava colocando a mão atrás, mas ele nem viu a arma, e por medo e por interpretação errônea da situação de fato, ele acaba então atirando e produzindo o resultado. Veja que nesse caso, em se tratando de uma legítima defesa imaginária, o direito penal chama isso de legítima defesa putativa, porque a palavra putativo significa imaginário, só na cabeça dele. Uma falsa percepção da realidade. Portanto, gente, olha só como não é difícil entender isso. O que são as discriminantes putativas? São as chamadas eximentes ou discriminantes em que o agente age por erro. São as chamadas excludentes putativas. Aí pode ser, elas estão previstas no artigo 23, pode ser legítima defesa putativa, pode ser estado de necessidade putativo, pode ser exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal putativo, ou seja, imaginário. Deu para entender? Olha só, então não tem segredo a discriminante putativa. Fala assim discriminante por quê? Porque ela afasta a condição, o caráter de crime. Discrimina, ou seja, tira o caráter de crime, descriminaliza, né? O que era crime passa a não ser mais crime. Putativo porque é imaginário, né? Só na cabeça dele é que ele estava em situação de legítima defesa. Vocês devem se recordar daquele livrinho normalmente estudado nos primeiros anos da faculdade, que fala sobre o caso dos exploradores da caverna. Então, eles estavam ali num estado de necessidade putativo, imaginário. Eles achavam, né, que estavam numa condição que eles morreriam, mas nós sabemos bem o final do livro e sabemos que aquilo foi apenas uma condição que eles achavam que se encontravam, mas na realidade fática não era bem assim. Tudo bem? Falando agora a respeito do cabimento da tentativa na culpa imprópria, nós dissemos já em momento anterior que, em regra, o crime culposo ou o tipo culposo não admite tentativa. Por quê? Simplesmente porque não há um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado num crime culposo. O agente, quando pratica a conduta, ele não pratica já querendo produzir um resultado. É diferente do crime doloso. Pela teoria finalista da ação, quando a gente pratica a conduta, ele já pratica ela intencionalmente para produzir um resultado, né? Que é o dolo. No crime culposo, não. O agente nunca quer o resultado num crime culposo. Ele produz um resultado em razão da forma como ele realizou a conduta, seja por imprudência, negligência, imperícia, porque ele agiu mediante a ausência de cuidado, é a falta do cuidado objetivo. Então veja que no crime culposo, em regra, não cabe tentativa. Acontece que na culpa imprópria, por ela ser diferente, nós vimos que na culpa imprópria o agente ele prevê o resultado e ele deseja o resultado. Porque a conduta é mesmo dolosa, que é punida a título culposo, mas ela é dolosa, né? É intencional. Ele deseja o resultado. Portanto, se ele prevê o resultado e mediante erro da interpretação ele deseja o resultado, mas ele não consegue produzir o resultado por circunstância alheia à vontade dele, vamos imaginar aquele indivíduo que eu falei agora há pouco, ele vê o indivíduo na frente da casa dele, ele saca a arma primeiro e desfere todos os tiros, os projéteis, né? Ele atira contra a vítima, só que ele erra todas. Ou pegou uma no pé, a vítima não morreu. Veja,
ele responderá por tentativa de homicídio por culpa, certo? Porque ele errou, não é dolo, é por culpa. Mas qual a modalidade de culpa? A culpa imprópria. Não é a culpa própria, que é a culpa inconsciente ou a culpa consciente. Porque na culpa consciente, ele não quer o resultado. E na culpa imprópria, ele quer o resultado. Só que, no caso, vamos imaginar que ele não conseguiu. Veja, estamos diante de uma culpa imprópria tentada. Ok? Não há nenhum problema nisso. Muito bem, agora nós vamos para as partes finais dessa nossa aula. Outras situações também podem ocorrer com o tipo culposo. Uma delas é o que se fala em compensação e concorrência de culpas. A pergunta que se faz: na conduta culposa, no tipo culposo, há que se falar ou há que se admitir a compensação de culpas? O que seria compensação de culpas? Nós já sabemos que a palavra compensar tem o sentido de uma balança, um pelo outro, há uma compensação, ok? O que seria a compensação de culpas? Seria aquela em que, havendo culpa de na sua conduta culposa, por exemplo, por imprudência, em ocasionando um dano, um terceiro, uma outra pessoa que também concorre com culpa, ou seja, ele também age com culpa, compensação de culpa seria a hipótese, que não é admitida no direito penal, de compensar uma culpa pela outra. Um agiu com imprudência e o outro agiu com negligência, então vamos compensar um pelo outro aqui. Gente, o direito penal não admite essa possibilidade, ok? Graus de culpa. Que tema é este? O direito romano, ele diferenciava, ou seja, ele tratava de maneira diversa quando o agente realizava uma conduta não intencional, culposa, né, quando ele não queria o resultado, mas o seu nível de culpa seria grave, leve ou levíssima. O nosso Código Penal, na sua redação primeira, ele também fazia essa distinção entre conduta culposa grave, leve ou levíssima. Porém, atualmente não há mais que se falar nisso. Nossa legislação ela não prevê mais essa distinção entre níveis de culpa. Hoje é crime culposo. Tipo culposo se ele agir por imprudência, negligência e imperícia. O máximo que a gente pode ter é um resultado, em razão da conduta culposa, um resultado grave, ou leve, ou levíssimo. Vamos imaginar lesões, né? Mas é outro assunto. O que nós estamos falando é da hipótese da conduta culposa ser grave, leve ou levíssima, e isso não existe mais no nosso ordenamento jurídico, ok? E, por último, nós vamos falar de exclusão de culpa. Também é bastante simples. Quando a gente age com culpa, é porque a conduta dele foi por inobservância de dever de cuidado, por imprudência, negligência ou por imperícia. Mas há situações, como o caso fortuito ou força maior, que são situações imprevisíveis, ou seja, aquelas que fogem do controle do agente, em que também produz o resultado, mas não em razão da conduta dele, sim por força do acontecimento. Exemplo, o indivíduo acaba de comprar um veículo na concessionária, a hora que ele está andando pela rua, escapam as rodas porque esqueceram de apertar dentro lá da agência, na oficina. E ele acaba provocando um resultado. Veja, o carro invade uma calçada, atropela e machuca ou mata alguém. Não se pode atribuir ao agente essa conduta, porque ele não agiu com imprudência, nem por imperícia, nem por negligência. É um caso fora do controle dele, um caso fortuito. E aí nós podemos imaginar também um poste caindo, alguma coisa parecida, desde que não tenha sido provocado pelo próprio agente, tá? Uma outra hipótese também, que exclui a culpa, ou seja, não há que se falar em conduta culposa, é no caso do erro profissional. Quando, por exemplo, mediante uma cirurgia complicada, um médico, mesmo colocando ali todo o esforço dele, toda a atenção, a medicina não consegue resolver, a tecnologia, a ciência não consegue resolver todos os problemas. E acaba acontecendo um erro, ou seja, alguma falha, algum limite ali que não pôde ter sido superado pelo esforço humano e, infelizmente, acaba acontecendo um resultado gravoso. O que nós queremos dizer é que, nesses casos, não se pode atribuir ao médico a responsabilidade por uma conduta culposa, porque, nesse caso, ele não agiu com imprudência, negligência ou imperícia. É diferente, no caso, vou salientar da imperícia, se ele, mesmo sendo treinado, habilitado e capacitado, na hora de operar ele comete alguma barbeiragem, exemplo, deixa ali uma tesoura, um bisturi dentro da vítima. Aí é imperícia.
tá? Porque aí ele agiu realmente com a falta do dever de cuidado. E também a outra hipótese que exclui a conduta culposa, ou seja, não se fala em conduta culposa, é nos casos de riscos inerentes à vida social, que é a hipótese do risco tolerado. Na nossa vida em sociedade, o manuseio de máquinas, veja, né? Dirigir veículos nas estradas, ou então os esportes como Fórmula 1, a prática do desporto, a própria luta, né, do MMA, né, o UFC, veja que já é inerente a essas condutas, essas práticas, esses atos, um certo nível de risco. Então, nem sempre o dano causado pode ser atribuído ao agente, nem mesmo por culpa. Não se pode dizer para um pugilista, né, um lutador de boxe, que a hora que ele deu um soco que quebrou o maxilar do outro, você foi imprudente. É um risco inerente à própria atividade, riscos tolerados. E assim nós encerramos esse tópico da nossa aula sobre o tipo culposo. Eu espero que tenha de alguma maneira ajudado vocês. Até a próxima aula.